como é que eu vou construir uma audiência de pessoas que potencialmente vão comprar de mim, que tem um potencial para comprar o que eu vou vender? Eu faço o conteúdo certo para elas e aí somente elas vão se interessar e eu vou filtrar pelo conteúdo, ou eu filtro pelo tráfego? Eu pago para distribuir somente para as pessoas que eu já sei que tem o potencial de comprar de mim. E eu não sei se o Vini discorda, mas para mim é as duas coisas. Combinado. Você já produz o seu as duas conteúdo coisas. pensando nessa pessoa, porque quando você está produzindo, vamos supor, o Érico, tudo que ele fala, tudo que ele dá de exemplo, tudo que ele cita, né, nos conteúdos dele e tudo mais, é para levar a pessoa pro 6 em 7. E ele sabe que um cara que quer um 6 em 7, normalmente é um cara que está empreendendo, que aspira a empreender e tudo mais. Então ele tem noção de quem é o avatar dele. Então a gente pega esse avatar dele e segmenta. Pode ser que isso mude de acordo com o tempo? Pode ser. Mas isso é testes que a gente vai fazendo depois. Mas a gente já tem meio que uma persona criada ali, né? Pô, a gente sabe que, no nosso caso, pode ser homem ou pode ser mulher. A gente sabe que normalmente é um cara que tá ali entre 25 e 54 anos. A gente sabe que pode ser do Brasil todo. Que o cara pode estar lá no Maranhão, ele pode fazer um 6-7, e o cara pode estar lá no Rio Grande do Sul, ele pode fazer um 6-7 também. Então a gente não tem limitação geográfica. Então eu não preciso preocupar com essa limitação quando eu vou fazer um tráfego. A não ser que o cara tenha um produto... Mas quando, por exemplo, a gente vai fazer um evento em São Paulo... Exatamente. Aí a gente vai vender ingresso... Presencial em São Paulo. Não faz sentido eu vender um ingresso presencial para um cara que tá lá no Piauí, porque ele não vai sair do Piauí, pode ser que saia, né? Mas... Mas é bem mais raro. Exatamente. Então, o evento às vezes não é grande, né? Então você fala... Aí a gente acaba segmentando de acordo com a geografia, né? Beleza, eu quero vender só para quem é de São Paulo, no raio de tantos quilômetros. Aprofundando mais aqui, né, na segmentação. No raio de tantos quilômetros, só esse cara aqui que tem esse outro interesse. Aí a gente faz essa segmentação. Mas é um combinado. Tanto na hora de você produzir, quanto na hora de você levar isso pro tráfego. Mas esse é um combinado que existe porque a gente hoje tem essa possibilidade? Ou, tipo, isso é uma possibilidade mesmo para quem tá começando? Tipo, porque quem tá começando ainda não tem uma audiência. Mas desde o começo ela já tem essa possibilidade de fazer esses dois caminhos? O mais óbvio, sim. Tá. Um exemplo, um cara que ensina churrasco. Pô, ele sabe que churrasco ele pode. Tanto homem quanto mulher pode comer carne. Uhum. E o cara de 18 anos quanto um cara de 60 anos pode comer. Então o âmbito dele é muito maior. Mas aí depois ele segmenta pelo interesse. Uhum. Tipo, ele pode excluir o vegano, ele pode excluir o cara que segue lá determinadas páginas relacionadas à proteção de animal, que às vezes a galera... Uhum. Então, assim, você começa no óbvio e lógico. Isso com o tempo, você vai aprimorando, você vai tendo seus resultados, você vai entendendo a sua audiência. Afunilando, né? Você vai afunilando, você faz pesquisa com o seu cliente pra você entender ali a faixa etária dele. E isso é com o tempo. Mas, lógico, o inicial ele consegue fazer. É tipo, você pode descobrir que, todo mundo come churrasco, mas quem quer mesmo aprender, geralmente é a pessoa que passou dos 30 anos. Eu não sei se é, tá? Mas pode ser que você descubra isso. E é uma coisa que a gente fala. O seu avatar, o que é o avatar? É o bichão azul lá? Não, imagina uma pessoa imaginária que contém as características da pessoa que potencialmente vai comprar de você. Esta pessoa imaginária, que é o que a gente chama de o seu avatar, você nunca para de descobrir coisas sobre ele ou sobre ela. Se seu avatar for mulher, se for um avatar específico, né? Você nunca para de descobrir coisas sobre ela. Características, dores, interesses. Então, no começo, você vai com o que você tem. É o óbvio, você vai numa análise subjetiva e de bom senso. Pô, se eu faço churrasco, cara, obviamente eu não vou no vegano. Se eu ensino o próprio Enem, eu vou começar na idade das pessoas que fazem Enem. Seja matemática ou qualquer que seja, né? E aí... Só que, à medida que você está em campo, que você faz lançamentos para essa pessoa, lançamento é um processo de venda que a gente ensina, que inclusive é o processo que você faz para conseguir fazer o 6 em 7. É por meio de um lançamento que você consegue fazer o 6 em 7. E aí você vê como respondeu, e você vai vendo as características daquela pessoa, e você vai literalmente refinando o seu avatar. Fora que tem coisas que... Tem dores e interesses que aparecem com o passar dos anos. Então, quando a gente começou lá em 2013, Facebook, gente, Instagram praticamente não existia.
Facebook muito incipiente, ninguém usava mídia social para construir audiência. Era assim, era uma coisa muito rara. Muito raro. Com o tempo, as pessoas passaram, né? Viram a oportunidade que existe lá, a gente viu, começou, deu certo, começamos a ensinar. E aí, uma série de dores com relação a usar a mídia social, para fazer conteúdo para mídia social, surgiu que lá em 2013 não tinha. Então, esse avatar é uma coisa que você vai, que tá o tempo inteiro evoluindo, digamos assim. Ele é literalmente um ser vivo ali, ele evolui, ele fica mais maduro, menos maduro, sai coisa, aparece coisa, sai dor, aparece dor. E você vai descobrindo também mais aspirações, sonhos Exato. desse avatar. Por exemplo, o cara que segue o Érico. Pô, não vou falar 100%, mas a maioria quer o dinheiro. Mas grande parte também, é um cara que quer uma liberdade geográfica, de trabalhar de qualquer lugar. Às vezes, o cara, eu não consigo, eu tô na CLT aqui, eu tenho que bater meu ponto, ir pra tal lugar, mas eu queria morar na praia pra trabalhar de casa. Com o lançamento o cara Ou tá com a consegue família, né? passar Apareceu mais muito. tempo com a família. Às vezes o cara acabou de ter um filho, fala, eu saio de casa às 5 horas da manhã, chego 11 horas da noite em casa, eu não passo tempo com meu filho, com minha família, eu não tô vendo meu filho crescer. E com o lançamento, isso acaba proporcionando pra pessoa mais tempo ali em casa, ele vê o crescimento do filho. Então, assim, a gente foi entendendo que também tinha esses sonhos, né, do nosso avatar, além da questão financeira dos 100 mil setis. Então... E por que entender isso é importante? Já tava pronto aqui, ó. Como isso se traduz em construir uma audiência? Você pode utilizar isso tudo para atrair essa pessoa, né? Lá para o seu conteúdo. Então, você vai utilizar isso no seu conteúdo, você pode abordar isso lá na frente em anúncios, para convidando a pessoa a participar de um evento seu, abordando determinados temas. Você quer aprender a fazer 100 mil setis? Eu tenho um evento que vai te ensinar. Você quer ter liberdade geográfica, trabalhar onde quiser, não sei o quê, e também faturar tal coisa? Então, você acaba batendo a gente faz pessoas. muito isso, né? Tanto em criar várias segmentações de anúncio. Então, a gente já segmentou várias vezes por idade, por região, por interesse e tal. Mas dentro de conteúdo, isso é uma coisa que a gente sempre tem em mente, né? Assim, produzir basicamente 2 tipos de conteúdo, que ou eu vou falar sobre atalhos ou sobre os obstáculos dentro dessa jornada. Porque quando você fala sobre as oportunidades, você vai relacionar muito com os sonhos, né, com as aspirações. Então, eu quero ter liberdade geográfica, eu quero estar mais tempo com a minha família, eu quero comprar uma casa para os meus pais, eu quero não sei o que lá. Beleza, eu vou passar por essas aspirações quando eu for produzir um conteúdo em que só que eu vou estar sempre relacionando com o 6 em 7. Então, tipo, como que o 6 em 7 é a via para ele chegar na aspiração que ele quer, no desejo que ele quer, ou eu também vou passar pelos obstáculos, pelas dores, para conectar com essa pessoa. Lembrando que a gente está sempre querendo falar alguma coisa que a pessoa que está do outro lado ouvindo vai se conectar com a gente, porque é isso que ela quer. Então, tipo, você está frustrado no seu trabalho porque você é CLT e você bate ponto e você não queria bater ponto. Então, uma alternativa para você é empreender. E por que o 6 em 7 é uma alternativa? Porque o 6 em 7 te dá liberdade, você trabalha de qualquer lugar com internet, etc, etc. Então, a gente usa essas dores e essas aspirações porque elas ajudam a definir a gente na hora que você vai segmentar uma campanha, por exemplo, na hora que a gente vai criar um anúncio para conversar com essa galera na hora de anunciar na internet, mas também tá o tempo inteiro no nosso radar na hora de produzir o conteúdo. Então, para quem que a gente tá produzindo isso? E o Érico faz muito isso já naturalmente, né? Porque ele conhece muito a audiência. De já num 747 da vida, numa live qualquer de perguntas e respostas com o aluno, ele já ir cavucando mesmo e tentando descobrir o que está por trás de uma pergunta que às vezes a pessoa pergunta como construir audiência, mas na verdade ela não está querendo saber como construir audiência, ela está querendo saber como que ela sai do emprego, CLT, porque ela não quer mais fazer isso. Isso você falou é muito importante, né? Você não vai deixar de falar a sua Roma, né? A sua promessa. Você continua falando ela, mas você pode abordar algumas coisas ali antes de chegar no objetivo final, né? Daquilo. Então, tá cansado disso? Eu tenho uma oportunidade aqui para você. Qual que é a oportunidade? Você fazer um 6-7, com 6-7 você vai conseguir fazer isso e aquilo. Até porque a dor por si só, ou a aspiração por si só, não resolve muita coisa, né? Tipo, você não quer mais trabalhar CLT.
tudo bem, você pode empreender, mas você também pode ser concurseiro. E aí, são caminhos completamente diferentes. Então, não basta também só a pessoa saber quais são as dores e as aspirações, mas conectar isso com aquilo que você está vendendo e com a solução que você entrega. Senão, de novo, você está só falando com um monte de gente, está abrindo muito a boca de um funil que às vezes não faz sentido abrir. Às vezes faz sentido, mas às vezes não faz sentido você abrir tanto, porque você nunca vai chegar Às na vezes pessoa. só cansa da CLT, que é com gosto público. Exato. Nunca vai querer empreender porque, sei lá, não tem perfil, porque não quer mesmo lidar com as coisas de empreender, enfim. Beleza. Então a gente viu, você faz conteúdo, você distribui para esse conteúdo chegar na pessoa certa, e aí você vai criando a audiência, que são essas pessoas que têm potencial para comprar de você e que prestam atenção no conteúdo que você fala para elas, né? Que você posta.